Salve, salve, bem-vindos a mais uma série, não é? Esse é o vídeo inaugural da série Psicose e Tratamento através da Psicologia Analítica do Jung, não é? O que eu vou pretender aqui, ou melhor, o que eu pretendo nessa série é formular boas hipóteses, acompanhar e te ajudar a pensar alguns caminhos frente à psicose, ao tratamento, e lembrando que aqui a gente pratica a psicanálise do asfalto. Então, embora o Jung vai ser uma referência, eu não sou replicador da teoria do Jung, né? Então eu faço voos e passeios, alguns originais, outros empréstimos de outras teorias e tal. O Jung aqui ele vai passear com a gente como um interlocutor, tá bom? Primeiro vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal, você aperte o sininho para você saber quando os vídeos novos chegam, não é? E que você dê o like e comente. Meu nome é Milson, sou psicólogo, psicanalista, acompanhante terapêutico, supervisor, coordeno cursos de AT e tenho uma paixão intensa pelas artes no geral, especialmente pela literatura e pela comunicação, pela conversa com outros seres humaninhos. Bem, o pontapé inicial dessa nossa série, senhores, é desmistificar a ideia de psicose. Tá? Grande parte das pessoas, quando pensam em psicose, vão associar o psicótico com o louco, com alguém que diz algo muito sem sentido, não é? Com comportamentos agressivos, às vezes sexuais, né? E confundem as estações. Não é? A perspectiva do Jung, assim como a perspectiva de algumas escolas da psicanálise, pensa que, de certo modo, tudo o que há no louco, leia-se alguém muito fora da curva, há em nós também. Nós que nos julgamos aí, eu não me julgo, mas talvez você se julgue alguém normal, alguém saudável, não é? Faça uma comparação. Quando você vê aquele cara na rua, catando papelão, às vezes falando sozinho, né? Discutindo e brigando, né? Você vê muitos quadros assim nas ruas, você tem um grande estranhamento e você tende a pensar que você é diferente daquela pessoa que ali está. Não é, né? Você tem núcleos e funcionamentos muito parecidos com aquela pessoa que ali está. Né? Claro que não estamos aqui simplificando e suspendendo os critérios diagnósticos. Não é disso que se trata. Mas se trata de tirar isso do diferente de mim, do radicalmente diferente de mim. Eu te convido aí do outro lado a aproximar a ideia de psicose com seus processos psíquicos naturais. Não é? Com base nisso, vamos construir aqui alguns caminhos. Quando eu faço uma chamada de um vídeo, de uma série, sobre tratamento do psicótico, não é? Eu estou estabelecendo uma categoria, eu estou fazendo uma diferenciação, eu estou dizendo que de fato é diferente tratar um psicótico do que tratar talvez um histérico, um neurótico, não é? Um normal, não é? A gente cai nessas chaves, não há como escapar disso. E sim, há diferenças importantes, tá? Então, embora existam semelhanças, nós temos processos psicóticos e psicopatológicos numa mente normal. Com o psicótico há algo além, há algo mais intenso, há algo mais forte.
Com Jung, a ideia de energia psíquica para pensar a psicose é bem boa. É uma chave que nós podemos usar. O que acontece com o psicótico? Não é? Essa pergunta, ela nos remete ao início da psicologia analítica. A gente pode pensar que a construção do Jung é uma construção oriunda, enraizada nas águas da psicose. A gente consegue fazer um levantamento histórico para entender que a passagem do Jung pelo hospital psiquiátrico, né, teve uma influência fortíssima em toda a construção do pensamento dele. Né? Portanto, a gente tem elementos da psicologia analítica para pensar a psicose, para defini-la e para tratá-la. Né? Ousado aí, né, a ideia. O psicótico, ele tem uma relação com o inconsciente muito carregada de afetos. A energia do inconsciente no psicótico, ela costuma ser brutal, tremenda, tsunâmica, não é? De forma que o psicótico, essa pessoa, lembrando que o psicótico pode ser um estado, pode ser uma fase, ou pode ser uma instauração de uma psicose mais grave. Não é? Então a gente pode flexibilizar um pouco o conceito. Mas converge a ideia de que o psicótico ele tem perturbações na consciência do eu. Correto? Escuta vozes que parecem vir de outras pessoas, que ele não reconhece como sendo pensamentos próprios. Sente emoções ou afetos descolados de uma compreensão com a realidade compartilhada e das relações do cotidiano. Se atrapalha bastante com hierarquias, categorias, ordem. Por vezes, esse sujeito não consegue organizar rotina, não é? Ele não consegue seguir horários, troca a noite pelo dia, o dia pela noite, se alimenta mal, né? Ou seja, ele tem um funcionamento em colapso. Né? O psicótico, ele é tão perturbado por afetos que a cognição, ou seja, as faculdades, as possibilidades de inteligência e de resposta ficam perturbadas. Não é porque ele tem um problema cognitivo, mas ele tem um excesso de afetos perturbadores. Um outro elemento comum no psicótico é um núcleo paranoide muito forte. Então esse sujeito o tempo inteiro acha que estão contra ele, que estão conspirando contra ele, que há toda uma estrutura, às vezes ele gruda isso numa pessoa, isso pode vir com cara de ciúmes, isso pode vir com cara de ódio gratuito, inveja, não é? O fenômeno psicótico pode vir disfarçado, de forma que nem o sujeito e nem quem está em volta percebam. Tá entendendo? Então, outras características de um fenômeno psicótico, né? É muito difícil conversar com um psicótico sem ficar cheio de dedos ou sem ser seduzido pela lábia psicótica. Não é? Isso é um elemento que poucas pessoas falam, né? O poder de sedução de uma estrutura psicótica. Muitas vezes a psicose está dada aí. Tá? Que não tem nada a ver com psicopatia, hein? Uma outra história. Tá? Então, vocês conseguiram formar aí do outro lado uma primeira ideia do que seria psicose? Já deixou o like? Aperta o like aí para ajudar o engajamento do vídeo, para mais pessoas assistirem. Vocês conseguiram formar uma primeira ideia ou não? Bom, o que eu quero colocar
é que o psicótico, ele vive 1000 tons acima, da linha para lá, coisas que a gente vive, digamos assim, na nossa mente, no nosso psiquismo comum. Não é? É natural a gente ter algum núcleo paranoide, alguns ciúmes, alguma perturbação dos afetos, alguma alteração de humor, não é? Alguns pensamentos e vozes e coisas fora da casinha, né? Coisas que a gente se assusta e tem medo, né? Posso citar aqui um exemplo de um grande amigo que comentou que um belo dia ele estava na sacada do prédio dele com a cachorrinha que ele ama e ele teve uma ideia súbita de tacar a cachorra lá para baixo. Não é? Ele riu da ideia, baniu esse pensamento dele e vida que segue. Né? De mesmo modo, às vezes você pode estar no metrô e ter uma viagem de querer empurrar alguém. Né? Os pensamentos maluquetes fazem parte de uma mente comum. A mente comum pode até brincar com isso, reconhecer isso e banir. O psicótico pode jogar o cachorro. Pode se jogar, inclusive. Né? Quer dizer que todo psicótico faça isso? Também não. Né? Então, vocês estão acompanhando a construção do raciocínio? Né? É evidente que esse sujeito muito sensibilizado, se ele vem à terapia, ele vai pedir um trato do psicanalista ou do colega muito cuidadoso. Esse é o primeiro elemento que eu quero desenhar aqui nesse começo de série. O atendimento aos psicóticos, ele pedirá do psicanalista cuidados redobrados com a fala, com a interpretação, com a apresentação de si ou dos próprios conteúdos, não é? De algum modo, esse analista ele precisará tomar cuidado para não invadir quem já está invadido. Eu entendo que, de certa forma, grande parte do acompanhamento de um psicótico se passa num elemento de recuo mais passivo, mais reflexivo, permitindo que o psicótico projete em você, no consultório, no setting, em tudo aquilo que envolve a materialidade da sua clínica, permitindo que hajam projeções muito poderosas ali. Tá? E, gente, primeiro passo do tratamento da psicose, tá? Uma apresentação. Tá? É possível tratar a psicose? Sim. É possível alguém sair da psicose? Também. Não é? É comum? Não. Tá? É possível o sujeito psicótico trabalhar, namorar, transar, ter uma vida comum? Totalmente. Né? O que mais tem por aí. Né? Então, nós precisamos desmistificar a ideia de que o psicótico é um radical estrangeiro. Muito pelo contrário, né? É alguém muito próximo a nós. Beleza? Me diz o que você achou desse vídeo, faça perguntas, sugestões, porque isso ajuda o canal a crescer e aprimora os próximos vídeos que eu pretendo fazer sobre isso, tá bom? Valeu, até um próximo.